A gente conversa agora, então, com o senador Nelsinho Trade. Senador, boa noite, bem-vindo de volta à CNN. Bom, o senhor está presencialmente, então, na CNN. Nem vou perguntar se o senhor me ouve bem, porque na firma o senhor tem que me ouvir bem. Boa noite, senador. Boa noite, Mona Lisa. É um prazer voltar aqui ao estúdio da CNN e dizer que nós estamos prontos para poder responder as perguntas e as dúvidas aí dos seus âncoras e dos telespectadores. Ótimo, vamos lá. Na abertura da entrevista, Caio Junqueira comigo. Senador, uma CPI ampla investigando, então, a União ali, as responsabilizações, né, por parte da União e também os repasses de verbas federais para estados e municípios. Tem gente dizendo que abriu geral para focar menos no governo federal. Intriga da oposição ou não? Veja bem, a CPI que está em questão, que está em voga, que foi determinada após a provocação de alguns senadores pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, foi aquela apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, que diz a questão da falta de oxigênios no Amazonas e na capital Manaus e os erros e acertos do governo federal no tocante ao andamento do enfrentamento da Covid-19. Ocorre que veio uma discussão paralela para que se possa incluir estados e municípios na concepção da apuração das investigações. Eu entendo que são fatos conexos. A partir do momento que você está numa CPI dessa, investigando verba federal, e você se depara com a não aplicação correta de um recurso por parte de um município ou por parte de um estado, você não tem como parar a investigação só porque você não enxerga ali, você não vislumbra ali o fato descrito na autoria do senador que provocou a CPI. São fatos conexos que já têm precedência em relação a isso dentro do Senado e que foi palco, inclusive, de um requerimento nosso, até porque eu não sabia que o senador Eduardo Girão ia entrar com outra CPI no sentido de ampliar essa questão, para que o presidente Rodrigo Pacheco tivesse um instrumento de poder acoplar as investigações de estados e municípios, justamente por ter fato conexo com essa questão a ser investigada. Sim, e senador, e sobre a questão sanitária? Sobre essa possibilidade aí de dizer, não, a gente só vai investigar quando tiver condições sanitárias. Todo mundo vacinado, ninguém ali que seja dos grupos de risco, sem estar imunizado. Como é que equaciona isso se não tem vacina nem para todos os grupos prioritários? A gente está vendo aí as dificuldades da vacinação Brasil afora. As atividades via remota, na minha avaliação, elas vieram para ficar. Sim. Se tem alguma coisa boa que a gente pode extrair dessa confusão toda que esse Covid botou nós todos de joelhos, são exatamente essas interfaces que a rede lógica do momento permite que a gente possa fazer. O que vai ter que ser debruçado? A mesa diretiva, no caso o presidente Rodrigo Pacheco, normatizar o funcionamento dessa comissão parlamentar de inquérito. Até porque essa é uma questão que precisa passar por esse crivo. Porque da última vez que se fez algum ato nesse sentido, foi feito para poder ter sessões semipresenciais, tanto no âmbito do plenário quanto no âmbito das comissões. Aí o que aconteceu? Começaram a aumentar os casos, não só dentro do Senado, como também no ambiente de Brasília, no ambiente do Brasil todo. Aí ele novamente baixou outro ato, suspendendo as sessões semipresenciais e os funcionamentos semipresenciais dentro do Senado da República. Baixou um outro ato que só poderia ser de forma remota. Agora voltou o foco para o funcionamento das comissões, não só as temáticas, mas as comissões parlamentares de inquérito. Vocês não podem deixar de atentar por um aspecto. Existia uma comissão parlamentar de inquérito em pleno funcionamento
quando veio a pandemia, que é a CPI da fake news. E ela foi interrompida justamente pelo fato da pandemia. Agora, se vai botar para funcionar uma outra, como é que fica essa que parou no meio do caminho? E tem um outro questionamento. Tem uma outra CPI que já está pronta para ser instalada, com um estágio mais avançado que essa que foi discutida hoje, que é a CPI lá do senador Plínio Valério, das ONGs, que precisa também ter uma resposta. Então, a mesa vai ter que se debruçar sobre isso para poder deliberar alguns pontos na questão da investigação que a Comissão Parlamentar de Inquérito haverá de ter que fazer. Se semipresencial, se deixa alguns pontos como a careação, porque como é que você vai fazer uma careação com um celular aqui e outro ali? Você vai ter que ter os dois presentes, um para olhar na cara do outro, tá aí o próprio nome, e alguém para mediar essa situação. Então, vai ter muito trabalho pela frente. Por isso que o presidente Rodrigo Pacheco, em todos os momentos, falou o seguinte para os próprios senadores que provocaram o Supremo: vocês têm toda a razão, está aqui o fato determinado, 35 assinaturas, o prazo para ela poder virgir, só que não é o momento oportuno para a gente fazer. Deixa a coisa melhorar um pouco, a gente instala essa CPI. Mas veio a decisão do Supremo e eu aprendi na minha vida pública que decisão judicial você não tem que ficar batendo boca com ninguém. Você aceita e cumpre, ou se você não concordar, você recorre dela. Exato. Essa frase só deixa a coisa melhorar é o que todo mundo está falando há um bom tempo, e melhorar nada, né? Mas vamos seguir aqui na entrevista. Caio Junqueira, chega na conversa. Senador, na sua percepção de tudo que o senhor tem conversado aí, quando de fato a CPI deverá começar? Ao final de 10 dias da indicação? Vai esperar um pouco mais? Qual que é a sua percepção? É em maio, é em abril, é em junho, é no final do ano, é o ano que vem? Qual a sua percepção? Olha, essas respostas todas, a gente vai ter que tê-las da normatização do presidente Rodrigo Pacheco, do seu funcionamento. No que tange ao PSD, eu, na qualidade de líder, fui instado hoje, antes de vir para cá, para indicar os membros que vão fazer parte da CPI. Eu já os indiquei. Fui por um critério técnico. O Omar Aziz, que é um senador lá de Manaus, do Amazonas, que vivenciou isso de perto, até porque o fato determinado é de lá. Sim. E o Otto Alencar, que é um médico, é uma pessoa que está em todas as pautas de Covid dentro do Senado e equilibrada, é uma pessoa experiente que vai poder conduzir muito bem os trabalhos para produzir em benefício positivo para a sociedade. O suplente eu pus o Ângelo Coronel, que já está com a experiência da CPI da fake news, ou seja, o PSD deu a resposta para justamente ter produção. Exatamente sobre isso que eu ia falar com o senhor, senador. Produção, resultado, é o que o Brasil espera da CPI, é o que a população, claro, espera como um todo, porque a pressão de fora, seja semipresencial, com parlamentar lá em casa ou lá no Senado, ela já é enorme e só aumentará com o que a gente vê no dia a dia em relação à pandemia. Eu me refiro aos números de mortos a cada 24 horas, às dificuldades de vacinação, a todo o combo de dificuldades que é enorme em relação ao combate à pandemia no nosso país. Dizendo sobre isso, nas últimas 24 horas, 3.808 brasileiros morreram nas últimas 24 horas. Diante de tudo isso, o que o senhor tem ouvido aí dos seus pares em relação ao que os senadores terão que entregar para a população brasileira nessa CPI, nessa comissão parlamentar que vai investigar a atuação do governo federal e também o repasse de verbas federais para estados e municípios? A resposta e a responsabilidade, ela tem que ser premente e cada vez mais evidente nos atos, nas reuniões, na dedicação. Vocês sabem que uma CPI, ela despende muita energia, são reuniões exaustivas, são depoimentos longos, são participações a todo tipo, a toda ordem, muitas vezes debates acalorados. Mas a população que está aqui nos assistindo, ela precisa de resposta, ela necessita
que a gente possa levar um resultado positivo até ela. E essa consciência, vocês podem ter certeza, os senadores têm isso muito claro na cabeça deles. Então, quem está entrando lá achando que vai fazer politicagem, que vai ter um ganho político para poder aparecer aqui ou acolá, vai quebrar a cara. Nós precisamos, numa CPI dessa, num tempo como esse, numa situação que dia após dia estão morrendo mais de 3 mil pessoas, que a gente está torcendo para que venha mais vacina, para que a população possa ser vacinado, que o pessoal está descuidando, não está tomando a segunda dose. A gente precisa mesmo ter um foco para um resultado mais positivo numa questão como essa. Caio? Oi, senador. Na sua avaliação, esse xadrez ali das indicações de dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito será determinante para o resultado do trabalho? Né? Tanto os nossos analistas aqui, a Renata Agostini e o Fernando Molica, vem trazendo que há uma tendência de uma maioria oposicionista. O governo federal, o Palácio do Planalto, deve se preocupar com essa maioria oposicionista? É lógico, nenhum executivo, eu já fui executivo por 8 anos, quer ver CPI perto dele. Até porque você tem aquele ditado que serve aqui também, CPI você sabe como começa e nunca sabe como que ela anda e principalmente como que ela vai acabar. O radar tem que ser ligado nesse aspecto político, há que se ter aí um foco cada vez mais premente para você poder tentar fazer uma composição, pelo menos de integrantes moderados, sensatos, que possam fazer um bom trabalho e que não vão ocupar um viés de um palanque eleitoral. Nós temos eleições no ano que vem e, olha, gente, e diante de tudo que está acontecendo, eu acho que não cabe, num momento como esse, querer buscar um viés dessa natureza. Nós temos que procurar dar resposta. Se errou em algum lugar, apontar onde que errou, principalmente saber o que tem que fazer para consertar, para poder exatamente refletir em benefício da população. Eu penso que os integrantes que vão fazer parte dessa CPI têm que observar que nós estamos num tempo diferente. Sim. Nós estamos vivendo um instante de dor, de sofrimento e que a gente precisa focar justamente para trazer resultados positivos para o nosso país. É o que todo mundo espera, sem dúvida. Senador, muito obrigada aí por estar mais uma vez na nossa casa. Espero que o café, o chá ou tudo esteja bem certinho. Até uma próxima e boa noite ao senhor. Muito obrigado, Mona Lisa. Um abraço, Caio. É um prazer muito grande poder estar aqui participando dessa noite de trabalho junto com vocês. Um abraço a todos os telespectadores da CNN. Obrigada, senador. Caio, obrigada também.